A decisão de usar cadeira de rodas foi uma decisão muito difícil para mim, mas foi a decisão mais importante que eu já tive. Oi, eu sou Suzana. Não se esquece, por favor, de deixar o like já aqui no começo do vídeo, que ajuda o canal e ajuda também a entregar esse conteúdo para outras pessoas que precisam das mesmas informações e possam fazer parte desse grupo gostoso que a gente tem aqui nesse canal. Aqui eu falo sobre minha doença, que tem causa autoimune, me dá dor crônica e mobilidade reduzida. Eu sou PCD e também falo sobre esse assunto. Hoje eu tô usando uma blusa branca, camiseta regata, cortei meu cabelo, ele tá um pouquinho mais curtinho abaixo do ombro, e uma correntinha dourada com um pingentezinho na ponta. Eu queria falar com vocês sobre a decisão de usar a cadeira de rodas. É uma pergunta que eu recebo muito, principalmente aqui no direct da rede vizinha. Se eu uso cadeira de rodas, se eu uso bengala. A primeira vez que eu usei uma cadeira de rodas foi na minha adolescência. Apesar de eu ter descoberto a polineuropatia com um pouquinho mais de 30 anos, eu acho que eu já tinha algumas características nos meus 15 anos, porque eu torcia muito o pé. Eu vivia com o pé engessado. E aí, quando eu ia em mercado, shopping, eu utilizava aquelas scooters, carrinho que eles emprestam. Então, eu tava com o pé quebrado em casa, não conseguia me deslocar, aqueles carrinhos para mim era uma liberdade. E aí, a polineuropatia chegou na minha vida e veio desenvolvendo a perda de mobilidade. E essa perda de mobilidade que eu tenho é devido à dor crônica. Como vocês acompanham meus vídeos, vocês devem saber. Se você não acompanha, aqui tem todo o meu histórico. É só acessar a playlist no canal sobre a polineuropatia periférica. Então, essa dor crônica não me permite que eu faça coisas como ir no mercado, no shopping, com as minhas próprias pernas. Eu uso bengala em alguns lugares para me dar equilíbrio. Em casa eu não uso nada, porque eu fico pouco tempo em pé, eu vou, me desloco entre os cômodos e sento. Eu sento na cozinha e sento aqui. Agora vamos falar sobre a cadeira de rodas. Conforme foram passando os anos, eu continuei pegando a cadeira de rodas nesses estabelecimentos. Porém, tinha algumas coisas que eu não tinha disponível a cadeira de rodas. Por exemplo, passear num parque. Ou, muitas vezes eu viajei com a minha família, eu parava, eles andavam até um determinado lugar, e eu tirava foto deles à distância e ficava ali, lendo um livro, esperando-os. Tudo bem, né? Mas eu sentia falta, eu queria estar ali com eles. E não tem sempre uma cadeira disponível. E eu pensava assim, daqui uns 5, 10 anos eu vou querer comprar uma cadeira pra mim. E tinha que ser cadeira motorizada, porque eu não tenho força para empurrar nos braços. Então, eu pensei, vou comprar. E para mim era uma coisa meio inatingível, cara. Realmente tem um custo alto. Foi aí que no meu trabalho, um colega meu que tem deficiência auditiva, ele usa um aparelho auditivo mais tecnológico, com mais recursos. Ele consegue conectar o aparelho no Bluetooth do notebook, por exemplo, e fazer uma reunião. Ele consegue escutar música, fazer ligação, tudo com o aparelhinho dele. O aparelhinho dele era bem mais sofisticado. E ele falou pra mim que ele tinha gasto aí na faixa de uns 18 mil reais. Eu falei, nossa, é incrível, né? Eu também tenho vontade de ter uma cadeira de rodas. Um dia eu vou ter. Ele falou, mas por que um dia eu vou ter? Porque eu não pensava que naquele momento eu precisava, né? Porque eu andava ainda, mas eu andava pouco, me faltavam muitas coisas. Aí esse meu colega falou, mas por que esperar 5 anos? Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro. Ele falou, não, mas tem o financiamento do Banco do Brasil. E realmente tem esse financiamento que o governo libera pra gente sem um subsídio que a gente não paga os impostos. Igual você compra um carro 0 quilômetros, que você não paga o IPVA, que você não paga todos os impostos que são atrelados quando você pega o carro 0 quilômetros, isso também tem na cadeira de rodas. Principalmente cadeira de rodas motorizada e outros recursos também de acessibilidade, como o aparelho auditivo, uma prótese, etc. Aí eu fui pesquisar a respeito e falei, gente, eu posso ter minha cadeira agora. E aí eu comprei a cadeira de rodas. A gente
eu fui motivada por esse financiamento do Banco do Brasil. Se vocês quiserem saber mais, deixa o comentário aqui que eu passo para vocês. Eu lembro que ele falou para mim que ele pagava cerca de R$ 200 por mês. Mas acabou que a gente utilizou uns recursos que nós tínhamos em poupança. Eu tinha um pouco, meu marido tinha um pouco, a gente conseguiu pagar. Eu só não enxergava que eu poderia ter uma cadeira de rodas, mas quando eu decidi ter, aí a gente conseguiu comprar com recursos próprios, que na época nós tínhamos, graças a Deus. Quando eu peguei a cadeira de rodas, gente, foi uma liberdade tão grande que eu não tinha noção das ocasiões que eu poderia usar. Numa festa, né? A gente que tem mobilidade reduzida, como que você faz numa festa? Conta aqui pra mim. Você senta num cantinho, não é isso? E quem chega até você, você consegue conversar com essas pessoas. E na empresa? Que as pessoas param muito, pelo menos na empresa que eu trabalhava, as pessoas iam até o cafezinho e ficavam em pé conversando. Eu não podia ter essa troca com as pessoas, porque eu tinha que sentar num determinado lugar. Agora, com a minha cadeira, eu entro nas rodas, eu vou em festa, eu circulo nas festas, eu pego minha própria comida, eu vou no supermercado, eu vou em feira, já fui em feira de rua, e o mais incrível são os passeios. Eu consigo ir no parque, na praia, eu consigo andar não na areia, porque essa cadeira não é muito própria para areia, mas eu acho que anda se for uma areia muito, muito, muito batida, mas ela não é própria para isso. Porém, existem cadeiras próprias para isso. Então, eu ando na orla da praia, eu vou na feirinha de artesanatos, quando a gente vai pra praia. E no interior, eu já cheguei aqui, eu moro em São Paulo, né? O meu lugar aqui é horrível de andar. Mas no interior, eu já cheguei a sair com a minha cadeira na rua. Então, eu conseguiria, se fosse num lugar mais pacato, não aqui onde eu moro, conseguiria ir numa vendinha, levar meu filho na escola, tudo com a cadeira. Passeios na Avenida Paulista, já visitei museus. Olha, gente, é uma infinidade de lugares, infinidade incríveis. E aí também tem a parte de hospitalar. Então, quando eu vou na fisioterapia, eu desço com a cadeira de rodas. Eu passei um perrengue quando a minha mãe tava doente. Minha mãe teve um câncer e eu a levava muitas vezes no hospital, no pronto-socorro, na Prevent Senior, e era muito cheio e tinham muitos idosos. Então, quem olha pra mim, uma pessoa jovem, né, que chega até andando, a pessoa não entende que eu tenho uma comorbidade, que eu tenho mobilidade reduzida e preciso sentar. E às vezes estava tão cheio, mas tão cheio de idosos doentes ali que eu não tinha onde sentar. Aí eu sentava no chão, do lado da minha mãe. Então, eu fui aprendendo aos poucos que eu não precisava sofrer dessa forma. Outra coisa também que foi um impacto muito grande pra mim era quando eu fui levar o meu filho no judô. Tinha uma rampa, né? Era dentro, é como se fosse uma casa, uma garagem, e tinha uma rampa assim pra subir. E a gente ficava ali no banquinho assistindo as aulas. E o meu filho sentia falta de eu não estar ali vendo praticar o judô. Só que pra subir era tranquilo pra mim. Eu não sei pra vocês, o meu problema não é subir. Meu problema não é subir uma rampa, uma escada. Meu problema é descer a escada. Porque dói muito meu pé. Aí eu fico nervosa, as pessoas olham, eu não consigo andar. Eu travo, parece que eu vou despencar no chão. E eu já cheguei a despencar mesmo. Aí eu pedi ajuda, eu tava com muita vergonha, gente. Eu pedi ajuda pra uma moça que trabalhava lá, ela me ajudou, me segurou. E aí eu vi que tinha mais pessoas olhando, tinha uma mulher olhando que ela queria ajudar. Ela parava na minha frente e ficava olhando pra mim, ai, posso ajudar, posso ajudar? E ficava olhando. Gente, aí eu falei baixinho pra moça também, eu só quero que ela dê licença, que ela deixe eu apoiar na parede, onde ela tá, que ela tava bem no caminho. E era boa intenção daquela mãe, mas me deu um desconforto. E quanto mais ela olhava, mais vergonha eu tinha daquilo. Eu não deveria ter vergonha, mas eu tinha vergonha porque as pessoas ficavam olhando. Aí eu fiquei muito triste, peguei meu filho, a gente foi pra casa, depois eu chorei. E eu pensei, nossa, se eu tivesse uma cadeira de rodas, as pessoas entenderiam que eu não consigo andar. E as pessoas sairiam da frente, me ajudariam. Eu pensei, nossa, é um passo pra trás, né? Eu um passo para trás. Tá com a cadeira de rodas, mas não é um passo para trás. São passos para frente. Porque a gente ganha conforto e liberdade. Esses dois itens são muito importantes quando a gente faz uma adaptação. Aí, outra situação de história que eu vou contar para vocês foi na empresa que eu trabalhava.
eu comprei a cadeira e era uma multinacional, então para eu chegar até o refeitório, eu comecei a ter dificuldades antes de comprar a cadeira. Mas eu tinha vergonha de ficar, eu não gostava de ficar reclamando. O pouco que eu reclamava, já teve pessoas dizendo que eu tava me vitimizando. E teve uma pessoa que falou pra mim, não fica reclamando do seu remédio que você toma, que te dá tontura, ou que você tá com dor, pega mal. Então, eu tinha receio também de comentar. Às vezes eu comentava, mas eu tinha muita dor crônica, muita. Mas eu não falava, né? Eu também não queria ficar o tempo todo reclamando para as pessoas. Não queria que eles ficassem me olhando com pena. Eu só queria viver. Aí eu comprei a cadeira e fui com a cadeira para a empresa. Um monte de gente que me apoiava, todo mundo falou, meu marido falou: dane-se as outras pessoas, dá-se as outras pessoas. O que importa é você. Então, a gente tem que pensar um pouco mais na gente e parar de pensar no que os outros pensam. Não, o fato de você estar com a cadeira de rodas não significa que você piorou. Que você, eu no começo, no meu primeiro vídeo, se você ver, eu falava assim, eu passei 6 meses na cadeira de rodas. Eu fiquei na cadeira de rodas. Ficar na cadeira de rodas é uma situação que parece que piorou tudo, você não vai conseguir se movimentar, você vai limitar os seus exercícios e você vai piorar mais. Então, você tem que focar os seus exercícios corretamente, não andando com dor, forçando uma situação que você não tá aguentando. Então, faça uma fisioterapia, faça uma hidroginástica, faça terapia, academia, dentro do que pode, pilates, mas o momento de você fazer uma outra coisa, como tá se deslocando para um refeitório como nessa empresa, tem que ser um momento agradável, sem dor. E conforme eu tava andando, eu tava sentindo dor e não reclamava. Então, apareci com a cadeira. Eu pensei, gente, que delícia vai ser com a cadeira até o refeitório. Eu confortável, conversando com as pessoas sem sentir dor. Mas o primeiro dia eu tinha tanta vergonha, todo mundo ia olhar pra mim. Ali naquele andar, eu não lembro de ter outra pessoa cadeirante. Tinha em outros andares, tinha em outros prédios, mas aquele prédio não tinha. E eu chamei atenção, né? E as pessoas falavam, que legal. As pessoas eram gentis. E falavam assim, vou pegar essa cadeira de rodas e vou dar umas voltinhas aí. Eu achava esse comentário muito chato, mas eu não reclamava. Tudo bem, a intenção das pessoas era ser legal, ela tava tentando me incluir, eu acabava pensando por esse lado. E aí eu utilizei a cadeira de rodas na empresa, então eu venci isso. Então hoje a cadeira pra mim não é uma coisa de desconforto, é a minha liberdade. Eu uso a cadeira sim, respondendo a muitas perguntas, a partir do momento que eu preciso ficar mais em pé. E também uso a cadeira, sábado mesmo, eu fui no churrasco na casa de uma amiga. Aí todo mundo sentado na cadeira, a gente tava sentado em volta de uma mesa, cadeiras rígidas, normais, de madeira, que todo mundo tá acostumado a sentar. Eu não consigo, porque me dói muito. Eu não consigo ficar 1 hora sentada numa cadeira dura. Eu acredito que seja por causa da polineuropatia, na verdade a minha ganglionopatia, e a coluna, né? Eu tenho muitas coisas na coluna. Muitas hérnias, bico de papagaio, artrose, um monte de porcaria degenerativa. Aí, nesse churrasco, eu parei com a cadeira, pedi pro meu marido pegar a cadeira no carro e fiquei sentada na minha cadeira. Então, eu consegui ficar horas ali com as minhas amigas, batendo papo. Elas já acostumaram comigo, com a cadeira, me ajudam a pegar do porta-malas, tirar do porta-malas. Então, quem tá comigo é porque gosta de mim de verdade. E as pessoas me incluem por eu ser quem eu sou, por eu ser a Suzana. Não por eu ter uma doença, por eu não ter uma doença, por eu conseguir e não conseguir chegar nos lugares. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E deixa aqui nos comentários se vocês têm alguma vontade de usar uma cadeira de rodas para ter um pouquinho mais de liberdade. Se você já teve esse receio também, eu vou adorar saber. Eu leio todos os comentários, demora um pouquinho para responder. Mas vocês são como uma família para mim. Conversar com vocês me faz muito bem. E eu agradeço muito por você ter ficado aqui até o final do vídeo. Um grande beijo e até o próximo!